O Clube dos Leitores Assassinos é um filme que estreou na Netflix com claras referências ao gênero de terror slasher, tentando utilizar a metalinguagem muito conhecido em Pânico. Mas será que ele consegue fazer isso de uma forma bem feita? Hoje vamos falar um pouco sobre esse filme, como vocês já sabem, primeiro sem spoilers e depois com bastante spoilers. Então fiquem até o final do vídeo, porque a segunda parte desse vídeo vai estar bastante bacanuda. Se gostarem do conteúdo, como sempre, deixem um like que ajuda demais o canal a crescer e ficar gigante, e assim eu entendo que vocês gostaram e trago muito mais. É isso, vamos então ao que interessa. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. O longa é dirigido por Carlos Alonso Orrea, que também dirigiu alguns curtas, e o roteiro quem assina é o Carlos Garcia Miranda, muito conhecido por roteirizar algumas séries de TV. E o filme acompanha 8 amigos que, após uma brincadeira acabar em uma fatalidade, acabam sendo perseguidos por um palhaço maluco e assassino que conhece os segredos deles e vai os caçando, enquanto também escreve uma história em que cada um deles morre a cada capítulo. Bom, e só de eu falar o enredo desse filme, vocês já devem ter se lembrado de algum filme de terror, slasher, ou algum filme de whodunit, né? Que é aquele gênero em que temos um assassino ali que provavelmente é daquele grupo principal e nós só vamos descobrir no final, que é como o caso do Pânico, né? E como outros casos aí de diversas outras obras, né? Mas enfim, esse enredo, ele lembra bastante também o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Toda essa trama de alguém saber um segredo de vocês e estar caçando vocês é bem essa vibe e tudo mais, né? E o filme, ele se propõe a fazer isso ao longo de toda a sua trama. Ele vai ser um filme que vai fazer homenagens ao gênero, ele não vai se levar tão a sério assim, por conta dessa metalinguagem que ele tá querendo passar. Mas na minha visão, ele não consegue fazer isso de uma forma tão bem feita assim. E por que isso? O gênero de terror slasher, ele é muito típico de filme, né? Eu não sou uma pessoa que lê tantos livros de terror assim, eu gosto mais de livros de mistério e tudo mais, ou Game of Thrones, né? E Percy Jackson. Mas enfim, eu não leio muitos livros e eu não sei se existe bem essa categoria na literatura, né? Que esse terror slasher e tudo mais. Inclusive, se tiver algum leitor aí e conheça alguns livros desse gênero, indica aí algumas coisas aí que eu vou atrás, vou ler, que eu fiquei bem interessado, né? Mas enfim, então por ele se tratar de algumas coisas mais relativas a filmes, né, e séries e tudo mais, então o filme ele perde um pouco da sua capacidade por abordar apenas os livros, né? Então ele fala sobre os livros, ainda que ele fale sobre os filmes, ele ainda tá tentando fazer essa metalinguagem através dos filmes, dos livros, perdão. É como se fosse um Pânico, só que tentando usar livros, sabe? Então é bem nessa vibe, mas o filme ele faz bastante referências ao gênero de terror slasher, ao gênero de whodunit, né? Porque eles não sabem quem é o assassino e tudo mais, o assassino ou a assassina, né? Pode ser ambos e tudo mais, né? Então ele faz claras referências, tem até algumas cenas ali em que, pô, realmente muitas referências a Pânico, a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e outros filmes. Além disso, o ritmo do filme até que é bem tranquilo. A gente vai pegando algumas coisinhas aqui e ali para tentar montar esse quebra-cabeça no final. Eu já vou adiantar que eu errei, eu pensei que era um motivo e era outro motivo e tudo mais, mas enfim, o ritmo do filme ele não é tão ruim. Eu acho que o ritmo do filme ele é coerente, ele cumpre o que ele promete a fazer, ele não é excelente, ele não é perfeito, mas ainda assim ele é bem legal. O começo dele é um pouco mais parado, um pouco mais lentinho, mas a trama vai se desenrolando conforme os acontecimentos vão acontecendo, né? Os personagens desse filme é zero desenvolvimento, eu acho que só a protagonista ali tem um desenvolvimento um pouco maior, o resto dos amigos dela não tem um desenvolvimento tão bom assim, nem o namorado dela tem um desenvolvimento, você só sabe que ele trabalha num bar e que ele é meio emo, tá ligado? Mas fora aí é porque também chamam ele de emo, né? Por isso que você sabe. Mas enfim, você não tem um desenvolvimento tão bom pra alguns personagens, tem alguns personagens até que eles são esquecidos durante o filme todo e você só vai ver eles no final ali ou mais na metade do filme, e o que é muito estranho, porque se tratando de um grupo em que todos eles vão morrer teoricamente, você precisa saber quem são esses personagens, você precisa ter um pouco de desenvolvimento, nem que seja mínimo, para eles, para você entender um pouco o ponto de vista deles, entender se eles são ou não um assassino, tipo, vai jogando com isso, vai dando isso pra gente. Então, pra mim,
erro desse filme é não desenvolver tão bem os personagens dele e também se perder um pouco na hora de fazer essas homenagens, essas referências, porque eu acho que pode parecer até uma cópia, né? Porque a trama é parecida com Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, temos cenas que é muito parecida com Pânico, a gente tem o palhaço, né? Que, pô, se a gente for falar palhaço assassino, a gente lembra do Pennywise, mas, tipo, não é propriamente dito dele, né? E tudo mais. Então tem bastante referenciazinhas, eu acho que eles podiam ter feito isso de uma forma bem melhor se fosse uma faculdade de cinema, eles abordando o tema slasher no cinema e tudo mais, porque eles poderiam fazer mais referências e sei lá, sabe, eu acho que poderia ficar até um pouco melhor, mas eu entendo a característica deles de quererem se distanciar um pouco de Pânico e querer abordar também a literatura, que eu acho louvável, né. Bom, como último ponto agora dessa análise aqui, sem spoilers, né, eu queria falar sobre o desfecho do filme, que eu acho que é um desfecho até coerente. Assim, a gente vai ver as motivações do assassino barra assassina ali, não acho que sejam motivações tão ruins. Eu tava até conversando com a minha namorada aqui em Pânico, a gente tem motivações bem mela-cuecas, mas é porque não existe motivações legais pra você matar pessoas, sabe? Então todas as motivações de todos os assassinos e assassinas sempre vão ser algo meio paia, sabe? Sempre vai ser, porque ele trai, tipo no primeiro Pânico, o Billy mata todo mundo porque a mãe da Cid ficava com o pai dele, por conta disso a mãe dele saiu de casa, tá ligado? Tipo, é um motivo meio pá, tá ligado? Mas beleza, show de bola, então esse desfecho aí do filme eu acho coerente. Não acho que seja tão ruim assim, eu só acho que ele se estende demais, eu acho que não precisava se estender. Ele tem uma parte ali que ele poderia acabar e já era, ficaria um filme até um pouco melhor, mas ele resolve se estender demais ali pra fazer mais uma referência, pra fazer mais uma homenagem, pra fazer mais uma metalinguagem e aí acaba se perdendo um pouco, né? Bom, essa foi a minha análise sem spoilers. Resumindo, acho um filme interessante pra vocês que querem assistir aí um filme de terror slasher, um whodunit aí que você não sabe quem é um assassino, vai descobrindo ao longo da trama. Comentem aí se vocês acertaram quem era o assassino o assassino barra assassina e a motivação do assassino barra assassina, vou falar assim só pra não dar spoiler, né? Então comenta aí qual é a motivação aí dele ou dela e deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. É um filme interessante, se vocês gostam de filmes slashers, vão assistir, vão se divertir, mas provavelmente não vai ser um dos melhores filmes, não chega nem aos pés de Pânico, tá muito longe, todas as metalinguagens que esse filme tenta abordar, Pânico fez isso há 30 anos, 20 anos atrás e fez de uma forma muito melhor. Bom, é isso então, as partes sem spoilers, agora vamos então entrar na zona de spoilers. Bom, nessa parte com spoilers eu quero abordar algumas coisas pontuais ali da trama, né? Eu quero falar um pouco sobre essas referências, essas homenagens que o filme aborda. Por exemplo ali, como eu já falei, a trama do filme é toda no estilo de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e tudo mais, que é uma trama que eu acho até coerente, acho até bacanuda, mas tem uma coisa ali que eu acho até que legal, que na hora que eu vi ali eu fiquei impressionado, fiquei, meu Deus, é Pânico, porque que é a cena em que a Angela tá correndo ali do assassino na biblioteca, ela corre, e aí ele encontra o namorado dela, né, se não me engano é um Nando, e aí ela vai abraçar ele e aí ele deixa cair a máscara, que é uma cena típica, clara referência ali ao primeiro Pânico, né, em que a Cindy, ela corre ali, a Sidney, ela corre ali do assassino ali, do Ghostface, e ela encontra o Billy que entrou pela janela dela, vai dar um abraço nele e o telefone cai ali. E a gente vê que ele possivelmente é um assassino, sabe? Mas isso é uma referência bem bacana, só que isso me quebrou um pouco. Eu vou ser sincero, por quê? Porque eu já percebi que o Nando ele não podia ser o assassino por conta dessa cena. Porque eu pensei, pô, eles não vão fazer exatamente igual o Pânico faz, sabe? Porque eles já fizeram a referência, eu não acho que eles vão querer que o Nando seja o assassino como o Billy Loomis era o assassino em Pânico. Então eu já descartei ele como assassino, até o final do filme eu não acreditei que ele era o assassino por conta dessa cena. Então foi uma referência, foi uma homenagem, mas ainda assim quebrou um pouco do filme pra mim isso, sabe? Bom, e como eu antecipei na parte sem spoilers, eu falei que alguns personagens não têm um desenvolvimento tão bom. Não, alguns não, todos não têm um desenvolvimento tão bom. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a Eva e sobre o Coldo, que são personagens ali que tem desenvolvimento zero, nenhum. Você não liga pra esses personagens, eles só aparecem na metade pro final do negócio, só pra morrer mesmo. Eles não têm personalidade nenhuma. A Eva, ela ensaia uma personalidadezinha ali pô, a gente tem que ver quem que pegou mais livro e tudo mais, ela dá uma ideia bacana ali.
ela parecia ser aquele personagem que ia fazer um pouco do que o Randy fazia no Pânico. Só que como todos eles manjam muito de slasher, então ela não precisa tanto ser essa personagem, porque todo mundo já entende do filme. Então ela fica meio jogada de lado pra voltar depois, mais na metade do final ali, pra morrer, né? E o Coldo não é diferente, ele ensaia também uma personalidade ali através dos vídeos dele que ele faz e tudo mais, ali do bagulho dele ser influencer e dele falar ali sobre o negócio que tá acontecendo, sobre o livro, né? Sobre essa fanfic que estão escrevendo, e ele vai mostrando um pouco sobre ele ali, só que, pô, depois esquece, ele só aparece pra morrer, a gente nem vê a morte deles dois em tela, o que eu acho bem problemático num filme slash, você não mostrar personagens ali que são centrais, né? Personagens que fazem parte ali do núcleo principal morrendo em tela ali, porque você só desperdiça esses personagens, né? Bom, e falando agora sobre o desfecho do filme, sobre a revelação do assassino, são sempre partes que eu gosto bastante. Eles ensaiam ali fazer uma referência, né? Tipo uma metalinguagem, no caso, em que o Sebas, né, que é o assassino, um dos assassinos, fala pra Angela ali que é sempre ruim quando o assassino revela os verdadeiros motivos dele, sabe? Então na hora que ele falou isso, eu falei, pô, será que o filme não vai revelar e só vai matar? Ou será que só vai ter a luta final e tudo mais? Só que não, o filme acaba revelando, né? Porque se não revelasse, acho que a rapaziada ia ficar bem brava ali, né? E aí revela que ele se apaixonou pelaquela menina que a Angela... Vocês que provavelmente estão nessa parte, vocês já sabem o contexto ali e tudo mais, então não vou ficar explicando muito aqui. Mas enfim, aí depois a gente vê que tem um segundo assassino, coisa que eu já tava, né? Eu e minha namorada, enquanto a gente assistia, a gente já tava teorizando desde da metade ali do filme. A gente falou, pô, provavelmente vão ser dois assassinos. E aí quando o Sebas se revela o assassino, a gente falou, não, realmente são dois assassinos, porque não tem como não tem como o assassino ter lutado com o Nando naquela parte em que ele tá na faculdade de medicina ali, porque o Sebas estava junto com a Angela, então tinha que ter feito isso, né? E aí o filme ele mostra esse segundo assassino, que é a Virginia, que é aquela menina, a Alicia lá e tudo mais, e aí a gente entra no contexto total ali da motivação deles, que eu acho uma motivação até que plausível, pô, porque a Angela, ela acabou com a vida da Alicia ali, ela, pô, escreveu uma história sobre ela meio que copiou a história da Alicia, sabe? Ela pegou a história da Alicia e fez como se fosse dela, sabe? Que é uma coisa muito errada. E realmente ela ficou pistola, esse é um motivo que eu acho, assim, não vou falar que é um motivo que eu acho plausível, porque não existe motivo plausível pra você sair matando geral, né? Mas eu tô falando mais no sentido de contexto de slasher, sabe? Então acho que é um motivo até que plausível ali. E a gente chega no final do filme, que eu acho que poderia ter acabado na hora que a Angela fala fim, mas não acaba, né? O filme ele se estende um pouquinho mais pra falar sobre continuações. E aí a Angela fala que só pode ter continuação se tiver pontas soltas, mas aí se não tiver pontas soltas, você só quiser reviver algumas coisas, aí fica ruim. E aí eles deixam essa ponta solta, que é tipo a Angela sonhando ali, né? Tendo um sonho lúcido com a Virginia ali tentando matar ela, né? A menina ali, a Alicia, tentando matar ela no final do filme ali na faculdade, o que não faz sentido nenhum, porque todo mundo sumiu da faculdade e aí a menina tá viva. Pode ser que ela esteja viva, pode ser que não esteja viva, mas resumindo, é um filme que eu acho que podia ter acabado na hora que a Angela fala fim, ficaria de bom tamanho, não precisava se estender pra falar sobre continuações, deixa pra fazer isso numa possível continuação, que é o que o Pânico faz, e faz muito bem feito. Bom, então é isso, essa foi a parte com spoilers também. Se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deixa o like aí que eu entendo que vocês gostaram e trago muito mais. Se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aqui, que temos coisas variadas da cultura pop, filmes, séries, animes, qualquer coisa aí que tenho certeza que alguma coisa vai te interessar, então confira os outros vídeos do canal. Também compartilha com quem gostou ou não desse filme e quem possa vir a interessar. Também comenta aí o que achou do vídeo e do filme, confiram a descrição. É isso, muito obrigado e até a próxima análise de filme.